Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e, infelizmente, um assunto também muito triste. Hoje nós vamos tratar do caso do menino Henry. Sim, hoje nós vamos abordar esse caso e trazer também um alerta às famílias brasileiras. Bom, a perspectiva que nós trataremos o caso Henry não vai ser na perspectiva do direito penal, que é a perspectiva que a mídia e as redes sociais, quando tratam do assunto, estão abordando, estão trazendo essa abordagem mais relacionada ao direito penal. Como assim? Focando nos suspeitos, focando na prisão dos suspeitos, etc. Hoje nós vamos tratar do caso Henry sob uma perspectiva do direito civil, falando de forma mais específica sobre o assunto guarda. Guarda no contexto da realidade das famílias atualmente. E mais especificamente vamos falar aqui da nossa realidade no Brasil, a realidade brasileira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal no YouTube, Pedro Itamires ADV. Deixe o seu like, deixe aqui a sua curtida, deixe a sua opinião aqui nos comentários, comente sobre como você se sentiu em razão da notícia desse caso tão triste, dê a sua opinião e dê também a sua sugestão. Se você tem alguma sugestão no sentido de curiosidade, o que você gostaria de saber sobre o caso Henry que ainda não foi tratado? Ou deixe aqui, o seu desabafo sobre como você se sente diante dessa situação. Mas voltando ao vídeo e ao tema que a gente escolheu, a guarda no contexto da realidade da família brasileira, e tomando o caso Henry como exemplo, nós decidimos tratar desse vídeo porque ele vem trazer à tona um assunto que é muito comum, porque a guarda ela está presente na realidade cotidiana, é muito normal no dia a dia você ouvir falar, principalmente quem trabalha em escola, de pais que não residem mais juntos devido ao divórcio ou que nunca residiram juntos em razão de terem tido aquele filho na constância de um namoro ou quem sabe de um relacionamento muito breve vindo de um ficar, por exemplo. Então é uma realidade atual, é uma realidade que está aí diante dos nossos olhos. Então o que aconteceu com o menino Henry pode ter acontecido com outras famílias e a gente nem sequer sabe. Ou quem sabe existem crianças sofrendo maus tratos e que ainda não faleceram, graças a Deus, mas que não estão sendo socorridas, não estão sendo ouvidas. Então esse vídeo tem o intuito de abrir a mente das pessoas para esse assunto tão importante. Então, foi com essa finalidade que nós criamos esse vídeo. Aliás, as nossas crianças precisam ser ouvidas. E essa realidade precisa ser constantemente observada por nós. Então vamos lá, vamos usar aqui nesse momento o caso Henry como um papel de fundo para tratar desse assunto guarda. Pelo que eu li na matéria do jornal, o Henry ele residia na casa de sua mãe e do namorado de sua mãe. E pelo que eu percebi, o seu pai pegava o menino Henry de acordo com os horários e dias que provavelmente tenham sido estipulados entre a mãe de Henry e o pai de Henry. Então, nesse primeiro momento, você vê uma realidade muito presente mesmo no contexto brasileiro. Você vê aí pais que decidem de forma harmoniosa. Em um primeiro momento, a gente presume que tenha sido de forma harmoniosa, como vai funcionar a guarda na prática. E como é que vai funcionar o direito de visita na prática, que foi o que aconteceu com eles. Eles decidiram entre si, o pai de Henry e a mãe de Henry, e foi assim que procedeu, e foi assim que aconteceu por um bom tempo. Então, por aí, tudo bem, primeira análise. Aí
caminhamos para a segunda análise, a análise dos maus tratos. Pelo que eu li no artigo, o Henry sofria maus tratos. Infelizmente, algo muito triste, muito difícil até de falar. Então, o Henry, ele sofria maus tratos. Pelo menos é o que diz a matéria e é o que nós temos a informação de acordo com as investigações. E de acordo com as investigações, há uma ideia muito forte, e pelo que eu li, o delegado acredita de forma muito forte, de que Henry tenha sido assassinado, vítima de um assassinato. Mas antes de ser assassinado, Henry sofria maus tratos. E aí surge uma pergunta: o que pode ser feito quando, diante de uma guarda, o pai ou a mãe da criança percebe que ela está sofrendo maus tratos? Como fazer? Não é fácil ter um filho e saber que quando ele vai para a casa da mãe ou para a casa do pai, ele sofre maus tratos. Pelo que eu li, os maus tratos que Henry sofria vinha por parte do pai, vinha por parte do namorado da mãe. E pelo que eu percebi ali, pela matéria, a mãe estava sendo omissa. Ok. E diante dessa situação, na situação do caso do Henry, o que pode ser feito? Vamos tomar aqui como parâmetro esse caso do Henry, para que fique mais fácil de exemplificar o que poderia ter sido feito. Então, por exemplo, nesse caso do Henry, se ele ainda estivesse vivo, o pai, diante da situação, digamos que o pai descobre que o filho está sofrendo maus tratos. Infelizmente, o pai de Henry não conseguiu perceber isso, não teve tempo. Mas digamos que ele tenha percebido. E aí, quando a criança foi ao hospital, o médico conversa com ele e ali ele descobre que a criança sofria maus tratos. Como proceder diante da situação? Se você aí está compartilhando a guarda com alguém ou se trata de uma guarda unilateral e durante as visitas, infelizmente, a criança ela sofre maus tratos quando vai para a casa da mãe ou para a casa do pai. Como proceder? Em um primeiro momento, com a prova que você tem, no caso do menino Henry, pelo que eu li, o próprio médico conversou com o pai da criança. Não lembro muito bem se foi o médico, a equipe médica, enfim, houve uma conversa ali no hospital, alertando o pai de Henry a ir à delegacia, e foi o que o pai de Henry fez, foi até a delegacia. Então, vamos supor que tenha tido essa conversa e o pai de Henry ficou sabendo desse maus tratos, estava ali com o laudo médico, e vamos supor que a criança ainda estivesse viva. Como proceder? Ele iria à delegacia fazer o BO, boletim de ocorrência, informando o que aconteceu. Também poderia ter ido ao conselho tutelar, então, lembrando que a gente está trabalhando com a hipótese da criança ainda estar viva, ok? Então, ele poderia ter ido à delegacia, caso a criança estivesse viva, com aquele boletim médico, fazer o BO, ao conselho tutelar e ao Ministério Público. E, concomitante, entrar com ação solicitando a guarda unilateral em tutela de urgência, ou seja, em caráter urgencial. E aí, o que acontece? A criança, ele poderia pedir que a criança, ao ir à casa da mãe, fosse à casa da mãe, porém, por meio de uma visita monitorada. Então, o que acontece? Se for o caso que você está vivendo hoje, ou se você tiver a oportunidade de conhecer alguém que esteja vivendo essa situação hoje, a dica que a gente dá é essa. Quando o pai ou a mãe consegue a tempo verificar que a criança está sofrendo maus tratos, ela precisa agir de forma urgente. Pegar o máximo de provas que ela tiver
ir à delegacia, ir ao conselho tutelar, ir ao Ministério Público, buscar um advogado, pedir a guarda unilateral da criança. Se já tiver a guarda unilateral da criança, pede ao juiz que a visita seja monitorada. Assim, a criança ela não deixa de visitar o pai, até porque esse vínculo é importante. Então, no caso de Henry, por exemplo, ele não seria proibido de ver a mãe, porque é um vínculo, ele digamos que ele fosse vivo, né? Ele é a mãe dele. Então, não seria rompido esse vínculo de forma bruta em um primeiro momento. Mas o que aconteceria? A visita, ela poderia ser feita de forma monitorada, ou seja, a mãe de Henry, caso ele estivesse vivo e caso tivesse notado os maus tratos antes, veria a criança, só que não sozinha, sempre na presença de um terceiro, que pode ser alguém do conselho tutelar ou outra pessoa definida pelo juiz. Então, assim, infelizmente o pai de Henry não conseguiu verificar que a criança sofria maus tratos. Isso é super compreensivo. Desde já a nossa equipe dá os pêsames ao pai. Não é fácil na prática observar essa situação. Não é. Por isso a gente está gravando esse vídeo para que aqueles que estão nessa situação vivam sempre em alerta. Quem tem filho, ouça o filho, presta atenção no que ele diz. Casais que não estão mais juntos, pais que não residem juntos, que nunca residiram, é importante levar a criança a um terapeuta, a um profissional que talvez a escute, a observe, tenha uma sensibilidade que às vezes nós que somos leigos não tenha. Então esse vídeo é para alertar você, alertar as famílias brasileiras, porque a guarda ela está presente no seio familiar de vários conhecidos nossos, é uma realidade que a gente vive hoje. Claro que a vida das pessoas tem que continuar, mas é importante a avó, o vô, o tio, a tia, o pai, a mãe, a babá. A babá tem um papel muito importante porque ela passa muito tempo com a criança. Babá, você que é babá, observou que a criança ela está com um comportamento diferente? Avisa os pais. Avisa os pais, avisa os avós. Eu sei que às vezes quando a pessoa está numa relação de emprego, ela se sente insegura, amedrontada. Não sinta. Saiba que você está fazendo o que é justo, o que é bom e isso vai voltar para você em dobro. O que aconteceu com Henry foi muito triste, poderia ter sido evitado, não foi. A gente não entende os desígnios de Deus, a gente sabe que o que acontece é algo que vai além das nossas forças, mas a gente também não pode tirar da gente a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis. Em primeiro lugar, a família é responsável pela criança. O Estado é responsável pela criança. Nós, como sociedade, também devemos zelar pelas nossas crianças. Se você, pai, se você, mãe, está nessa situação em que você compartilha a guarda, ou é uma guarda unilateral e você tem direito de visita, ou é o outro, a outra que tem o direito de visita e você percebeu que o seu filho está diferente, vá o máximo que você puder, o mais rápido possível, à delegacia, ao conselho tutelar, ao Ministério Público, busque um advogado, entre com uma ação pedindo a guarda unilateral, pedindo que a visita seja monitorada. Haja o mais rápido possível. É possível agir. Procure um profissional, tanto da área da saúde, quanto um profissional da área do direito, para entrar com uma ação que pode salvar a vida do seu filho. A nossa missão é levar o direito até você. A nossa missão é informar você. E hoje nós estamos informando você. O direito te dá meios para resolver assuntos como esse. Use os direitos que você tem em prol da saúde e vida do seu filho. Pai,
mãe, vivam sempre de forma harmônica, mas lembre-se, o interesse que deve prevalecer é o da criança. A criança deve ser ouvida. A criança precisa ser ouvida. Ela é prioridade. E quando a gente entender isso, muitos casos que se repetem vão parar de existir. Queridos, queridas, esse vídeo me emocionou muito porque é um assunto muito triste, muito chocante. Eu espero que vocês tenham compreendido o recado que nós passamos para você hoje. Eu espero que você fique alerta. Deixe aqui a sua opinião, curta o nosso vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas se sensibilizem, para que as pessoas compreendam que a criança, ela precisa ser ouvida. E desde já, a nossa equipe, o Casal ADV, deixa os nossos sentimentos à família da criança Henry. Ao pai da criança Henry, nossos sentimentos. Nós acreditamos que você fez o possível dentro da sua realidade, realmente não é fácil identificar. Nós também queremos deixar os nossos pêsames aos avós da criança, aos amigos, e também queremos deixar os nossos pêsames a todos aqueles que um dia passaram por essa situação, que não tiveram a sua vida noticiada e não puderam gritar por justiça aos quatro ventos. Nós também lamentamos. Nós lamentamos todas as crianças, a morte de todas as crianças que morrem nessa situação. E também deixamos aqui os nossos sentimentos por todas as crianças que vieram a falecer e não tiveram voz. Um forte abraço, um beijo imenso e vamos nos conscientizar. Vamos fazer a nossa parte. Um forte abraço e até o próximo vídeo.